Oi, Tati. Oi, Nativa. Me chamo Samira. Eu estou perto de completar meus 40 anos de idade. E posso afirmar para vocês que tudo que vivi até agora não foi nada fácil. Carrego dentro do meu coração muitas mágoas e muitas cicatrizes, quase impossíveis de esquecer. Mas vamos lá. Vou tentar desabafar para vocês um pouco das minhas dores que tiveram início quando eu era uma criança de apenas 3 anos. Nessa época, os meus pais se separaram. O meu pai se mudou para morar em outra cidade e a minha mãe, eu e os meus 2 irmãos ficamos aqui. Até que a nossa vida era boa. Meus pais eram meio sem juízo e, por conta disso, nenhum de nós ficou com eles. Eu e minha irmã ficamos morando com os meus tios e o meu irmão ficou sob os cuidados da minha avó, por parte de pai. Depois de um tempo, a minha mãe chegou a ter outro filho de um novo relacionamento. E quando eu completei 7 anos de idade... Oi, filha. Voltei para visitar todo mundo. E você? Que tal passar as férias comigo? Legal, pai. Eu sempre achei que eu era a menina dos olhos do meu pai. E a presença dele na cidade foi uma grande alegria. Eram as férias escolares de julho. Ele pediu autorização e minha mãe permitiu que eu viajasse com ele. Chegando lá, dei de cara com uma situação que eu não imaginava. O meu pai já tinha formado uma nova família. A esposa dele tinha 2 filhas. Mas no começo eu me apaixonei por todos, pois eu era tratada com muito carinho. E assim a vida foi seguindo. Só que as férias escolares de julho se estenderam por 7 anos. Pois é. O meu pai não me levou de volta e eu fiquei lá, morando com ele. Só que com o tempo, a minha madrasta foi se transformando na verdadeira madrasta má. E tudo era motivo para eu levar uma surra. Ô, Samira, volta aqui! Essa louça aqui tá cheia de sabão, você tá pensando o quê? Vem aqui que eu vou te dar uma bela de uma surra pra você aprender a lavar louça direito. Ah, Samira! É agora que você vai levar uns belos de uns tapas pra aprender a arrumar essa cama direito. Onde já se viu? Vem aqui, menina! Que relaxada! E não era um tapinha, não. Eram espancamentos gratuitos por motivos bobos. Eu vivia apavorada. E até na escola eu cheguei a pedir, pelo amor de Deus, para que a professora não contasse para minha madrasta que eu conversava na sala de aula. Tamanho medo que eu tinha de apanhar quando chegasse em casa. Lembro que a professora era tão boazinha e me conhecia tão bem que acabou atendendo ao meu pedido. Nessa época, a minha autoestima também era muito baixa. Mas, para minha felicidade, uma vez eu recebi uma cartinha de um menino da escola que estava interessado em mim. Então eu guardei no bolso da blusa. Fui para casa, só que eu esqueci a cartinha no bolso. E quando a minha madrasta pegou a minha blusa para lavar e achou o bilhete... Vem aqui comigo agora, menina. Meu Deus, quando ela me chamou do lado de fora da casa com aquele papel na mão, eu já sabia tudo o que ia acontecer comigo. Ela me chamou pro lado de fora porque o meu pai estava ali por perto e se ela fosse me bater, ele iria ouvir tudo, com certeza. E quando eu saí, eu apanhei tanto, tanto, tanto. Aquela mulher esfregava o meu rosto no piso e ao mesmo tempo pisava no meu pescoço. Era uma verdadeira tortura. Eu sofria, apanhava, era humilhada e eu não dizia nada ao meu pai. Eu tinha muito, muito medo dela. E o mais difícil era ver que somente eu apanhava, porque as filhas dela, de jeito nenhum, passavam sem nenhum arranhão. Elas podiam fazer o que queriam e estava tudo bem. Aliás, o meu próprio pai tratava as 2 como princesas. Eu era a única que tinha a obrigação de limpar a casa. Parece até a história da gata borralheira, não é? Mas foi de verdade, sabe o conto da Cinderela? Então, era igualzinho. Até que um dia, eu estava limpando a casa e eu encontrei um papel em cima do balcão da cozinha.
era uma autorização para que a minha irmã pudesse ir numa excursão da escola. Como toda a casa tem uma gaveta de bagunça, lá não era diferente. E guardei a autorização dentro dessa gaveta. Foi então que, uns 3 dias antes da excursão... Gente, como foi que esse papel sumiu do nada? Tava aqui em cima. Eu aposto que foi aquela menina ordinária que escondeu. Será, mãe? E agora? Eu não vou poder ir na excursão? É claro que você vai. A gente vai dar um jeito. Fica tranquila, minha filha. Eu também não tinha entendido como aquele papel tinha sumido. Afinal, eu havia guardado na gaveta. Mas não estava lá. No dia da excursão, meu pai foi até a escola, pagou e assinou um novo papel. E enquanto isso, eu fiquei no carro com a minha madrasta. E já que estávamos somente nós duas, ela aproveitou para falar um monte de besteiras para mim. Me dava cotoveladas no rosto. Depois de uns dias, estávamos preparando o jantar quando, de repente, a minha madrasta achou o papel da autorização. Aquele que tinha sumido. Ele tinha caído da gaveta que eu havia guardado e ido parar na gaveta de baixo. Achei! Foi você, né? Ai, você vai ver, você vai pagar muito caro por ter escondido esse papel, Samira. Nessa época eu já estava com 14 anos, mas fiquei muito assustada com a ameaça dela. E no dia seguinte eu esperei todo mundo sair para trabalhar, peguei umas roupas, coloquei dentro da mochila e fugi de casa sem saber para onde ir. Acabei indo parar na casa de uma amiga da escola. Mas a minha fuga não deu muito certo, porque o meu pai me encontrou no dia seguinte. E foi desta vez que finalmente o meu pai percebeu quem era a minha madrasta de verdade, pois eu revelei os motivos que me fizeram fugir de casa. É claro que ele não ia se separar dela, mas também não podia me levar de volta para minha mãe imediatamente, já que ela morava em outra cidade. Então fiquei na casa de uns amigos dele até o dia em que ele pôde me trazer de volta. Quando voltei, achei que finalmente teria paz. Eu estaria com a minha família, ao lado da minha mãe. Mas nem sempre as coisas são exatamente como a gente sonha. Pois a minha mãe também já estava casada com outro homem. E com o passar dos dias, comecei a perceber que ela e o meu padrasto enchiam a cara, brigavam e até se agrediam. Olha, era uma coisa horrível de presenciar. Mas o que eu podia fazer? Só podia tentar seguir com a minha vida. E foi o que eu fiz. Tempos depois, eu finalmente encontrei alguém. Me casei, tive filhos. E os meus irmãos que haviam ficado na cidade também seguiram com a vida deles, formando as suas famílias, claro. Há pouco tempo estávamos eu, minha irmã e minha mãe na casa de uma tia. E a minha mãe, para variar, estava bêbada, como sempre. Afinal, não me lembro quando é que foi que tivemos encontros onde ela estivesse totalmente sóbria. Além disso, quando estamos juntas, tenho que pisar em ovos, pois dependendo das coisas que eu falo, ela se transforma. Aí fica irritada e até parece que, sei lá, vai me bater, avançar em mim. Parece um bicho. E nesse dia em que estávamos na minha tia, foi a gota d'água. Ela ficou nervosa de uma tal maneira, a troco de nada. E ela começou a me ofender, queria partir para cima de mim, até tentou me bater. Naquele dia discutimos feio. E no outro dia, ela veio falar comigo como se nada tivesse acontecido. Mas eu nem respondi. E desde então, decidi não falar mais com ela. Afinal, tem certas coisas que não mudam. E eu me cansei. Sempre foi assim. Ela faz o escândalo dela, depois finge que nada aconteceu. E eu sempre saio como mal vista. Infelizmente, esse tipo de tratamento que ela me dava ainda dói muito em mim. E acho que ela me maltratava pelo fato de eu passar boa parte da minha vida morando com o meu pai. Mas o que ela não entende é que não foi uma escolha minha. Hoje sou uma mulher que carrega várias cicatrizes e dores por conta de todo o tratamento que recebi dos meus próprios pais. E sei
que a única pessoa que eu posso contar é comigo mesma. Não pude ter o carinho de um pai e não pude ter o carinho de uma mãe. E se é verdade que a vida começa aos 40, eu espero que dessa vez a minha vida recomece de um jeito melhor. Aconteceu comigo.